Oi gente, tudo bem por aí? Vamos para mais um diário de leitura do segundo volume da trilogia do Jacob Wasserman. Esse segundo volume é intitulado Edsel Wandergaard, mas esse personagem que já está desde o processo Maurice só vai aparecer na segunda parte do livro. A primeira parte é toda focada no personagem Kerkoven, o Dr. Kerkoven e a sua relação com Irlen. E eu comentei que ele foi avançando nas camadas da personalidade à medida que os dilemas morais foram se colocando em sua vida. Deixei uma pergunta no último diário se o Dr. Kerkoven iria avançar ainda mais nas camadas da personalidade e nesse diário eu vou contar para vocês. Vamos lá? Passaram-se 14 anos entre o último relato que tivemos do Dr. Kerkoven e o relato que nós vamos ter na segunda parte do livro. Ele já havia se casado com Marie, já tinha tido filhos e morava em Berlim, atendendo no seu consultório médico. O Dr. Kerkoven acabou se tornando um grande nome na medicina. E ao atingir a camada 9, ele se consagrou como uma personalidade intelectual. Havia ali um imperativo para conhecer a verdade, ainda que isso incomodasse os seus colegas da medicina e qualquer outra pessoa. Passou a estudar, publicar artigos e daqui eu separei um trechinho. Publicara, não obstante, um certo número de trabalhos que haviam atraído a atenção do mundo científico e aos quais era impossível doravante recusar um lugar no campo dos conhecimentos. Um deles valera-lhe a cátedra de professor. Intitulava-se O Elemento Predominante nas Relações Mútuas entre as Perturbações Orgânicas e Psíquicas. Essa obra chegara até as massas e suscitara da parte do público e da imprensa uma viva polêmica. As polêmicas e os dilemas morais não deixaram Kerkoven. Surgira em fins de 1920, depois da grave epidemia de gripe, e nela Kerkoven demonstrava existir uma relação de causa e efeito entre o estado moral da humanidade e a virulência dessa epidemia com caráter de peste, citando, em apoio de sua afirmação, toda uma série de sintomas surpreendentes por ele observados. O princípio de um impulso do corpo para a enfermidade, quando a alma, esgotada, perdeu o seu imperativo. Era uma dessas palavras marcantes que não deixavam de exercer uma certa influência sobre o pensamento da época. E vamos saber um pouquinho mais da camada 9 da personalidade a seguir. Se passa esta camada, da autoconsciência moral como um todo, não é só a autoconsciência moral de julgar um ato ou outro, mas julgar o tônus moral da sua vida, o seu desempenho moral como um todo, né? Se você foi fiel às suas metas, se não foi, etc. Isso é você se julgar moralmente. Né? Se passa disto, então chega um momento em que a função da sua inteligência, da sua autoconsciência, ela definitivamente se torna o centro da sua pessoa, e isso é a camada 9, que eu chamo de personalidade intelectual. O indivíduo tem uma personalidade intelectual, ou seja, as ideias dele são importantes para ele, não são só pretextos, não são só muletas, elas começam a ser o centro da coisa. Então aí tem uma personalidade. Mas apesar dessa notoriedade que Kerkoven ganhou no mundo científico e também no mundo leigo, havia uma pergunta que não lhe deixava em paz. Será que tudo que ele fazia de fato correspondia à verdade? Às vezes, ele se sentia um pouco uma farsa. Na verdade, ele estava atingindo a grande pergunta que está na camada 10 da personalidade. E daqui eu trago mais um trecho. Acusaram-no mesmo de arrivismo, e a exasperação contra ele só fez crescer quando sua atitude reduziu de maneira mais categórica essa acusação a zero. Ofereceram-lhe, por essa época, uma situação de destaque no Ministério da Saúde. Recusou-a decididamente. Durante o último ano de guerra, fora diretor-geral do Serviço de Saúde na Frente Oriental, e a experiência ensinara-lhe que as imposições de um cargo público representaria para ele a desgraça. E ainda,
E esse trecho que eu vou trazer agora comprova que Kerckhoven continuava a refletir sobre si mesmo, sobre o seu eu moral e o seu eu transcendental. O terceiro período, de 6 anos de duração, marcou a ascensão de Kerckhoven. Trouxe consigo a glória, o êxito, a realização aparente de seus sonhos, mas não o que ele esperava, a saber, a harmonia perfeita entre seu ser e seu espírito. Apesar da soma prodigiosa de trabalho que produzia, apesar das provas numerosas que diariamente recebia da fecundidade desse trabalho, não sentia no coração a adesão total que justifica moralmente o sucesso. Por quê? Eis o que a si mesmo se perguntava quando, no momento, ao acaso de suas 17 horas de trabalho cotidiano, acontecia-lhe ter 2 minutos livres para refletir sobre si mesmo. E sobre a camada 10 da personalidade, vamos saber mais um pouquinho a seguir. Em seguida, vamos dizer, a 10 é o ponto de vista do governante. Você pode responder pelo poder mesmo que você não o tenha. Quer dizer, você se coloca na posição do presidente, do rei, do imperador, e você pode assumir responsabilidade pelo que você está propondo, mesmo que você não esteja no cargo. Quer dizer, se eu estivesse lá, eu saberia fazer isso. Então, eu não estou apenas exigindo, reivindicando uma coisa, estou sugerindo algo que eu seria capaz de fazer. E eram essas grandes dificuldades e dilemas que ele enfrentava, não apenas na vida profissional, como também na vida pessoal, pois o casamento com Marie estava passando por uma certa crise e ela descobriu uma nova gravidez que no fundo não era bem desejada. É que Kerckhoven estava evoluindo e amadurecendo na sua personalidade. Ele chegou, inclusive, a ter um pé na história da medicina, atingindo então a camada 11 da personalidade. Vamos para mais um trecho? Foi o esforço individual de Kerckhoven que fez ele avançar nessa maturidade, mas também a incorporação dos aprendizados e um pouco mesmo da personalidade do seu amigo Irling, que já havia falecido. Não foram, entretanto, essas experiências, nem tampouco a organização sanitária que o puseram em foco. Isso coube ao homem, a personalidade que ele era. E nos seus dilemas, que deixarei para contar no próximo diário de leitura, ele vai ao encontro de um velho amigo que lhe diz: mas ouça o que eu vou lhe dizer, meu caro amigo. Vejo em si realmente um homem de valor. Não pode negar que tenha realizado alguma coisa, que tenha chegado a ser uma sumidade. Não se pode envergonhar de sua obra. Não passo de um leigo na sua especialidade, mas ouvi dizer, em suma, acredito que tê-lo conosco é uma felicidade. Vamos saber mais um pouquinho da camada 11 da personalidade? Sabe quem é você na história humana? Você é capaz de julgar o seu papel como um todo num horizonte histórico maior. Por exemplo, quem seria eu no futuro? Qual é o legado que eu estou deixando? Mas esse segundo volume da trilogia se intitula Edsel Andergacht. E cadê esse personagem que foi tão determinado no processo Mauritius, primeiro livro da trilogia? Haverá sim um encontro marcante entre Edsel e Kerckhoven. Kerckhoven será quase que um Jordan Peterson para Edsel, mas sobre esse assunto eu deixarei para falar no próximo diário de leitura. É isso, beijo e boa semana para todo mundo!